Bocão, a pergunta é, como construir uma equipe? E eu digo, construir uma equipe é como construir uma torre. Por quê? Olha que legal, né? Quando você fala em equipe, é diferente de você falar em prédio, essas coisas, apesar da semelhança que a gente vai passar aqui, porque a gente trata de pessoas. Quando você vai construir uma equipe, você tem que entender qual tipo de habilidade você tem que ter nessa equipe para saber qual tipo de profissional você vai trazer nessa equipe para que você possa fazer essa torre, nessa pirâmide, no caso. A gente entende que para subir uma pirâmide a gente tem que ter uma base forte. Então, quais são as habilidades, as características que vão fazer a diferença nessa construção? Quem são essas pessoas de base forte? É a pessoa de processo? É a pessoa de execução? É a pessoa de planejamento? Sabe, você tem que entender primeiro qual é o seu objetivo com essa equipe. Eu tenho certeza que vários líderes têm esse desafio, principalmente quando você assume um novo grupo, uma nova equipe. Talvez você chegue ali e você vai ter que mudar essas pessoas de lugar. Talvez a pessoa que estava na base da pirâmide suba, ou vice-versa. E você tem que deixar muito bem claro qual a sua intenção e o seu objetivo para montar essa equipe, esse grupo. E é legal, porque trazendo para o dia a dia, a gente consegue fazer várias comparações. A primeira é com uma construção. Quando você vai construir algo num terreno, o que você precisa fazer primeiro? A terraplanagem. Quando você entende, né, e nos nossos treinamentos a gente fala, tem algum engenheiro aqui que a liderança se faz pelos detalhes. Se eu construo um prédio 3 centímetros para o lado, o que acontece com ele? Cai. Ele cai. Então, detalhes fazem a diferença. Então, você primeiro começa na base, como você disse. A partir daí, você vai subindo as colunas, vem nessa construção. Para uma equipe é a mesma coisa. Para o dia a dia. Quando você pega um novo evento, quando a gente pega um treinamento. Evento e treinamento, ela tem um único objetivo. Qual é a dor que a gente vai resolver? O que a gente vai entregar? E a partir do momento que você sabe a dor desse cliente, como equipe, como treinador, como facilitador, você entende o que a gente precisa entregar. E aí é como peças de quebra-cabeça, é como xadrez, é como você vai subir essa torre, né? E a gente fala muito sobre a torre, porque a base, como você disse, tem que ser forte. Mas a gente trabalha dentro de uma empresa, a base são os especialistas. Os especialistas em pessoas, os especialistas em parte técnica, os especialistas em parte de marketing. Quais são os especialistas? Dentro de toda empresa tem isso. Sabe quando o computador dá pau? E aí vem o técnico lá de TI e fala, tem que apertar esse aqui. É isso. Então, você não tem que saber. Você pega lá, um dos nossos mentores, ele fala assim, eu tenho diversas empresas, né? Que é o Flávio Augusto do Geração de Valor. Ele fala assim, eu tenho para mais de 40 empresas. Só que me pergunta como abre uma empresa. Eu não sei. Você não tem que saber tudo que passa. E quando você monta uma empresa pequena ou uma equipe pequena, é isso que você quer fazer. Você quer entender de tudo. Você não tem que entender de tudo. Você tem que ter pessoas qualificadas para fazer aquilo acontecer. Porque é só assim que você vai começar a prosperar. É legal, né? Porque o Jerônimo Temer, ele fala que a minha vulnerabilidade seja a sua força. É exatamente isso. Não adianta eu falar que eu quero salvar o mundo querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O resultado, ele vem do especialista. Você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, desde que você tenha essa intenção naquele momento de fazer. Mas você só vai ter o resultado se você focar. E foco exige você olhar para um problema, um desafio, e você seguir ele até a solução. Então, quando você vai construir uma equipe, você precisa dessas pessoas. Mas é fácil? Não, mas é simples. Por qual motivo? Mas é simples, que é uma decisão. É uma decisão. E quando você traz pessoas para o seu time, você tem que entender que não é o time que trabalha para você. É você que trabalha para o seu time. É você que vai olhar no seu time e você vai entender quais são as forças e quais são os pontos de melhora de cada pessoa. Você tem que entender de canais representacionais, tem que saber que tem um que é auditivo, outro é visual, outro é sinestésico. Vai colocar um sinestésico junto com o auditivo, vai dar pau. E como que você aprendeu isso durante a sua jornada? Estudando, caminhando, me conectando com pessoas. E errando. E errando. A gente erra. Agora você tem que errar,
corrigir rápido. A grande questão, você vai contratar uma empresa, um buffet, para atender um evento seu, por exemplo. Esse buffet vai errar? Ele vai errar. A diferença está no tempo de resposta. Entendeu? Ele derrubou uma taça, em quanto tempo esse chão vai estar limpo e vai ter outra taça limpa ali em cima? Ele derrubou uma comida, em quanto tempo esse prato vai estar novamente lá? Quer dizer, o tempo de respostas é o que faz a diferença, porque errar todo mundo vai errar. Independente do ramo, de como você vai fazer, você falou de engenharia, enfim, se a pessoa ela tiver um tempo de resposta que seja satisfatório para o cliente, tá resolvido. Mas as pessoas, elas costumam falar, né, um ditado que a gente não concorda com eles, que é errando que se aprende. Por que as pessoas costumam falar isso, Bocão? Não adianta, gente. É acertando que se aprende. É quando você acerta. Por que você faz coisa errada, que de repente que você acertou, você não faz mais? Não precisa, você já acertou. E aí a gente entra em questão de montar a equipe, uma equipe forte, ter uma cultura forte. A cultura é você observar quais são as práticas que dão certo na sua empresa e você replicar ela com as outras pessoas. Então, poxa, na minha empresa funciona chegar neste horário, fazer este processo para depois acontecer o outro. Ah, que legal. Se eu abrir uma filial, o que eu tenho que fazer para dar certo? Eu já tenho a receita. Eu já tenho aqui. O pessoal fala assim, não existe receita para o sucesso. Eu discordo. Existe uma receita, mas é necessário observação, é necessário você realmente entender o que está dando certo e disseminar isso de maneira consciente para que todos executem isso para que seja realizável e que seja produtivo. Então você vai ter uma equipe produtiva quando você entender quais são os processos que dão certo. E olha que loucura, as pessoas quando elas chegam na sua empresa, nessa torre, fazendo a parte, ela vai fazer como você faz? Não vai, por um motivo muito simples. Ela não é igual a você. As pessoas são diferentes. As pessoas não vão fazer exatamente como você faz, mas ela pode seguir dentro da cultura, entender o que você acredita e o que você não acredita. Isso vai nortear as ações dela. Então ela vai ter eu posso correr mais rápido, posso correr mais devagar, mas eu tenho certeza que os dois vão chegar no mesmo lugar desde que saibam o caminho. E cultura é o caminho. Mas essa é uma dor da maioria dos empreendedores e dos empresários, não é? Principalmente das empresas que estão em crescimento. O que acontece com as empresas? Ela começa, encontrei uma fórmula, um produto, um serviço, e minha empresa começa a crescer. Então eu vou começar a contratar pessoas. Eu tenho a base da minha pirâmide, eu tenho as ações que estão funcionando, porém eu não tenho consciência do quanto isso é importante para que eu multiplique que as pessoas estão chegando. É o que a gente chama de fazer um bom onboard. Você traz a pessoa para dentro da empresa, se você não fizer um bom onboard, essa pessoa vai começar a errar, não porque ela é ruim, que ela é incapaz, que ela é incompetente, que é burro. Não, é porque ela não entendeu a cultura da empresa, ela não sabe a maneira de fazer. Não é a maneira de fazer, é a maneira que tem que fazer dentro da sua empresa. Cada empresa ela é única. Né? Quando eu trabalhava em hotel, você pensa em hotel, né? Qual que é o principal ramo de atividade do hotel? Poxa, vender apartamento e alimentação. São as duas principais atividades. Sim. Todos os hotéis são iguais? Não. Cada hotel é único. Porque independente da estrutura, do prédio, do cimento, da cama, do buffet, tem as pessoas. E as pessoas fazem a diferença. E o hotel, ele é uma organização viva, assim como toda e qualquer empresa. Se você tem uma empresa que vende pneu, ela vai ser diferente da outra empresa que vende pneu. E o que é mais legal que eu vejo de tudo isso, assim, quando a gente está lá, a gente começa a empreender ou começa um negócio por uma dor. E a gente constrói aquilo em cima daquela dor. E a gente fala, você fala muito sobre isso, sobre o eu empreendedor, né? Que tudo você faz, você é o marketing, você é o financeiro, você entrega, você faz tudo. Quando você começa a aumentar a demanda, você começa a trazer pessoas. E aí você cresce desproporcionalmente. Então existe um momento, primeiro você cresce, depois você arruma a casa. Primeiro você cresce, depois você arruma a casa. Porque muitas pessoas querem arrumar a casa antes de crescer. É um erro, porque você vive planejando e não sai do lugar. É igual a pessoa que quer correr, então ela vai lá, compra o melhor tênis, a melhor roupa, compra um relógio legal, compra uma viseira, vai, se prepara tudo, mas nunca saiu para andar.
Exatamente. Ela não vai correr. Porque o primeiro passo é sempre o mais importante. E quando, falando dessa torre, falando dessas pessoas, o que você precisa aprender ou entender como empresário as pessoas não são você. Primeiro você define a rota. Você define para onde ela vai. E deixa ela trabalhar, porra. Deixa a pessoa trabalhar. O maior problema dos líderes hoje, falando especialmente para os líderes e para os gestores, ele não tem paciência. Você não chegou onde você foi do dia para a noite. Você não desenvolveu você de um dia para o outro. Você teve um caminho. E hoje você quer que a pessoa te entregue algo igual você faz. Então não existe isso. Você tem um tempo de maturação. Só que daí o que é mais fácil? Eu vou lá e faço o que eu contratei a pessoa para fazer e eu deixo de sair daqui, que a gente chama o quê? Aquele líder operacional. O líder, o gestor, o gerente, tá aqui ele para fazer o quê? Para gerenciar o projeto. Você foi contratado ou quando você sobe de cargo, você sobe para uma parte intelectual, para o macro. Enquanto você estiver no operacional fazendo, você tem que entender uma coisa que eu vou deixar claro para você. Quem aprende não depende. Você vai passar uma vez, ele vai errar. Você vai lá e ajuda. Você faz não sei o quê. Não é fazer no lugar dele, é ajudar ele chegar no processo. Porque o dia que ele aprender, ele nunca mais vai depender de você. E aí as coisas vão começar a acontecer. Então sai, todas as vezes que você sai da parte macro, que você sai da parte estratégica e você vem para o operacional, você está fodendo o seu negócio. Não, é muito legal, porque quando a empresa cresce, você contrata líderes para determinados departamentos. E a empresa vai crescer mais. E provavelmente você vai querer ter gestores, diretores, CEOs, CFOs. E você só vai conseguir isso de dentro da sua empresa se esses líderes fizerem o que você está falando. Quer dizer, para que a gente possa criar essa pirâmide de uma maneira forte, de maneira firme, eu tenho que criar sucessores. Sucessores. Então, líder, você que pensa em fazer tudo, tá no operacional, centralizar as informações, ser o herói do seu departamento, você vai morrer aí. Eu tenho uma aluna que é gestora e ela faz o processo de coach comigo e uma das primeiras perguntas para ela tinha dificuldade, como a maioria dos líderes tem, de falar não para as pessoas. Mas além disso, de falar não para as pessoas, ela tinha uma grande dificuldade de entender até onde ela podia ir. De entender qual era o papel dela ali, naquele dia a dia, no que ela tinha que fazer pelas pessoas. Eu falei assim, o papel de um bom líder é cuidar das pessoas. Entender verdadeiramente o que as pessoas precisam e o que as pessoas necessitam ali naquele dia a dia. Falei para ele, as pessoas acordam todos os dias para viver o seu sonho, para construir o seu sonho aqui. Só que você sabe verdadeiramente qual é o sonho daquelas pessoas que estão lá embaixo. O time dela é de 40 pessoas. Aquelas 40 pessoas têm sonhos e às vezes o sonho dela é tomar um café com você. Às vezes é sair para almoçar com você. Qual o plano que você tem aqui dentro? E quando você fala, e ela falou, mas eu não sei como cobrar o que está errado e o que está certo. E eu vou deixar uma dica para você que é líder, gestor, empresário. Quer saber se você está certo ou não numa atitude com o seu liderado, com o seu colaborador? Olha para a missão da empresa. A missão da empresa é o quê? Ah, o Bocão fez isso. Tá dentro da missão? Não, não tá. Então o Bocão não serve para estar aqui. Ah, você é muito duro. Não, não sou duro. O CNPJ não tem sentimento. Tá dentro da missão, faz parte. Tá contra a missão, você não tem que estar aqui. É simples. É muito legal. Quando a gente fala em formar equipes, a gente tem que entender que muitas vezes tem que deixar a pessoa ir. Para você montar uma equipe forte, as pessoas que estão ali têm que querer estar ali. E às vezes você fica segurando a pessoa, dando aumento, dando benefício, porque aquela pessoa, você olhando de fora, ela é importante para o resultado da empresa. Mas eu te garanto que sem ela, a sua equipe vai render muito mais. Às vezes você está apostando todas as suas fichas numa única galinha dos ovos de ouro, quando você tem uma equipe toda ali, carente, olhando para você, querendo ter essa atenção para também desenvolver. E olhando do outro lado, como colaborador, faça o seu melhor sempre, todos os dias. Eu sempre falei para minhas equipes, Bocão, como é que eu consigo chegar numa liderança? Faz o seu melhor.
Mas eu faço, meu coordenador não vê. Fica tranquilo. A hora que o gerente passar, ele vai ver. A hora que o diretor passar, ele vai te ver. Tem sempre alguém vendo. O que você faz quando não tem ninguém olhando? Essa é a pergunta. Porque às vezes a pessoa... Poxa, chegou o chefe, meu Deus do céu, o cara começa a produzir absurdamente. Numa linha de produção, o cara tá levando 18 caixas nas costas, fazendo tudo. Dentro da hotelaria, o cara tá correndo com os pratos, tá limpando o apartamento, tá recebendo todo mundo com um sorriso. O chefe virou as costas, virou a pior pessoa do mundo. Ele para de produzir, para de fazer tudo. Então você tem que construir uma equipe para que ela trabalhe sozinha. Quando você não está. Quando você não tá. E aí você quer uma dica? Deixa uma dica para todo mundo aqui. Você quer entender verdadeiramente como você monta essas peças dessa torre para você construir um bom time, uma boa cultura, pessoas boas para estar com você? Sabe qual que é a palavra? Fome. Fome. O que é fome, Muriel? Fome de conhecimento, necessidade. As pessoas sempre querem algo. Entenda o que essas pessoas querem para trabalhar em cima delas. Se você pudesse deixar uma dica de todas as suas empresas, de todas as empresas que você treinou, para construir essa torre, qual seria? Cara, gerencie as suas escolhas. Gerencie as suas escolhas. Se eu pego uma mesa com 10 pessoas, eu tenho uma jarra de água. Como é que você distribuiria essa água entre as pessoas? Talvez você faria, poxa, eu coloco um pouquinho no copo de cada um, fica por igual, e todo mundo toma um golinho de água. Na verdade, você tem que dar água para aquele que tem sede. Você tem que dar o cargo, a função, a oportunidade para aquela pessoa que quer verdadeiramente. Aquela pessoa que precisa. E aquela pessoa que você tem certeza que ela vai se empenhar. Você vai criar ferramentas, formas, né? Dentre elas, né, tem o team building. Você vai juntar essa equipe e vai levá-la para um jogo, porque o jogo não mente. O jogo vai te mostrar quem realmente quer. Quem realmente está comprometido com o time ou quem vai estar se esquivando das dificuldades apenas para parecer bonito na foto. Uau! É isso. Mais uma. Bora!